Então, pessoal, tudo bem? Olá, sou Jaciel Guilherme. Teremos aqui uma aula de arte para o segundo ano do ensino médio. Como vocês podem perceber, seguimos agora com aulas gravadas e o nosso conteúdo segue a mesma ordem do livro didático. Vocês podem acompanhar com os textos do próprio livro. Temos aqui os capítulos 5 e 6 que serão mencionados no decorrer dessa discussão, tá bom? Como vocês podem perceber também no início do capítulo aí tem expectativas de aprendizagem, é o que nós esperamos, o que nós temos como objetivo prévio de aprendizado após essa discussão aqui, tá bom? Então, lendo aqui, quais são? Compreender com a pluralidade de linguagem nos diversos campos artísticos, conhecer alguns dos movimentos artísticos, em especial vanguardas europeias, estabelecer conexões entre as vanguardas e o teatro, cinema, dança e música, identificar gêneros e autores, bem como seu contexto sociocultural. Então, vamos lá. O que eu recomendo que vocês relembrem antes dessa discussão, antes dessa aula? Se for o caso, deem um pause aí no vídeo e vão lá pesquisar antes de retomar a discussão, tá bom? Conceitos da Revolução Industrial, aquele mesmo de história, de geografia, tá bom? Que vocês já viram, para conseguir compreender o contexto que vamos falar aqui. A Belle Époque europeia, como se deu essa Belle Époque na Europa. O expressionismo europeu, que inclusive é nessa Belle Époque, é em consequência da Revolução, ok? Esse expressionismo europeu, se deve lembrar que originou as vanguardas europeias também. As vanguardas europeias, principalmente, vamos ver algumas aqui hoje. O modernismo no Brasil, que é consequência das vanguardas europeias, e oficializado aí pela Semana de Arte Moderna de 1922, lá em São Paulo, como já vimos também em algumas aulas. A imagem aqui é o cartaz que saiu no jornal, anunciando aí o segundo dia, 17 de fevereiro, o terceiro dia da Semana de Arte Moderna lá na década de 20, tá bom? Então, são conceitos prévios que vamos abordar e que eu recomendo que vocês revisem antes de seguir adiante. Ok? Se lembram? Ótimo, vamos lá. Seguindo. Aqui foi a capa do catálogo da Semana de Arte Moderna, onde se registrou as principais obras, os principais conteúdos dessa exposição, que foi o ápice aí do modernismo brasileiro, né? O que oficializou para a gente o modernismo na arte. Então, a primeira vanguarda que vamos falar hoje, o primeiro conteúdo, o dadaísmo. Totalmente influente aí, é consequência do expressionismo europeu, e totalmente influente para o modernismo brasileiro e que com certeza influenciou na Semana de Arte Moderna também aqui no Brasil. Seu principal criador, tem uma imagem aqui do moço, o Tristan Tzara, relevem aí a pronúncia, tá bom? Sobre características do dadaísmo, quais são? Né? Nós, pesquisadores de arte, sempre brincamos que o dadaísmo é o controverso, é o do contra, é o nada da arte, é o que usa e abusa do material que quer, inclusive do nada, para tornar-se arte. O Tzara, em seu manifesto, defendia que esse movimento, esse conteúdo, esse estilo artístico deveria romper com os modelos tradicionais e clássicos, quaisquer da obra de arte. Inclusive, se eu voltar aqui, eu vou colocar para vocês rever também a arte acadêmica, o academicismo. Por exemplo, já que eu vou falar também algumas vezes de que essas vanguardas entram em confronto com as ideias acadêmicas. Outra característica, o espírito vanguardista e de protesto, espontaneidade, improvisação e reverência artística. Vejam, não havia planejamento aqui como o academicismo propõe. Ele preza mesmo pela espontaneidade. Busca do caos da desordem, teor ilógico e irracional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista, ou seja, características que praticamente fogem da lógica de produção artística. Mas esse é o dadaísmo. A aversão, ou seja, contrariedade à guerra e aos valores burgueses, rejeição ao nacionalismo e ao materialismo e, por último, crítica ao consumismo e ao capitalismo. Então, são características que defendem muito o dadaísmo. Ressaltando, em estética não encontraremos muito, mas em conteúdo, em crítica, em revolução, vamos encontrar sim muito nas obras de arte dadaístas. Tá bom? Essas características que lemos aqui, podemos encontrar muito elas em esculturas, em arquitetura, em pinturas, muito em pinturas, e em literatura também, tá bom? Sobre um trecho aí do Tzara para o Manifesto Dadaísta. Acompanhe.
Eu redijo o manifesto e não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas e sou, por princípios, contra manifestos. Eu redijo esse manifesto para mostrar que é possível fazer as ações opostas simultaneamente, numa única fresca respiração. Sou contra a ação pela contínua contradição, pela afirmação também. Eu não sou nem pró nem contra e não explico porque odeio o bom senso. A obra de arte não deve ser beleza em si mesma, porque a beleza está morta. Por aqui vocês já percebem o quão o dadaísmo foi forte nessa revolução artística. Seguindo adiante, então, uma das primeiras intervenções dadaístas foi do Tristan Tzara, pela primeira Feira Internacional em 1920, em que colocaram um manequim vestido de militar no teto da exposição, como vê essa fotografia. Seguindo adiante, temos aí muitos autores, tá? Mas eu vou mostrar apenas alguns para vocês. O Tristan Tzara, que é esse que falamos agora há pouco, é um poeta romeno. O Marcel Duchamp, um poeta e escultor francês. O Hans Arndt, alemão. Francis Picabia, francês também. O Max Ernst, pintor alemão. O Roald Hausmann, pintor e artista plástico austríaco. O Hugo Ball, poeta e filósofo alemão. O Heusbeck, escritor e psicanalista alemão. E a Sophie Tauber, artista plástica sueca. Como exemplo, aqui do lado, temos uma obra dadaísta, do Roald Hausmann, está aqui esse moço, Cabeça Mecânica. Pelo título da obra, percebemos que essa escultura está um pouco fora do comum da arte acadêmica, já que o dadaísmo era totalmente contra a arte acadêmica. O expressionismo em si é contra a arte acadêmica, lembremos. E percebam que essa escultura, enquanto uma cabeça de madeira, temos aqui uma máquina do lado, alguns parafusos, uma trena, outro objeto aqui e algumas interrogações. Falando de cabeça mecânica, já fazendo apologia à quantidade de máquinas, à industrialização, ao processo de produção mecânica do homem nesse início da década de 20, ok? Essa crítica o Hausmann fez na época e vejam como é atual. Né? Mal ele imaginava que 100 anos depois nós estaríamos tão presos à tecnologia, tão dependentes e usando tantas tecnologias, por exemplo, para sobreviver. Curiosamente, falo para vocês, eu estou em um laboratório de robótica, isso é pleno século XXI, temos uma projeção de uma imagem de um data show, eu estou sendo gravado por uma câmera de um celular aqui super potente, por exemplo, passando os slides a laser, infravermelho, tem mais 2 computadores do meu lado, mais 3 à frente. Então, para vocês perceberem como estamos envolvidos em tecnologia, como está coerente esse conteúdo aqui da cabeça mecânica do Hausmann, por exemplo. Outro autor, do Max Ernst, o roxinol chinês, e veja como essa obra, seja por colagens, por pintura, por máscaras, foge do padrão estético da época, né? Também na década de 20, o Ernst é alemão e fazia crítica aí a como esse roxinol chinês estava sendo representado, de que maneira, de que modo, para quem. Outra obra clássica aí é do Marcel Duchamp, esse moço aqui, que ele pegou a Mona Lisa, o Leonardo da Vinci, que aí é do Renascimento, como lembramos, um academicismo aí bravo, muito bravo, que vem do Renascimento, e ele pintou na obra, nessa reprodução, um calvanhar e um bigode, deixando a Mona Lisa aí estilizada, como falamos. Essa crítica em alterar a arte clássica é mesmo para mostrar que o dadaísmo pode fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, quando ele quiser, para quem quiser, sem se prender a qualquer regra tradicional. E aí ele usou a obra de arte mais famosa do mundo, por exemplo, para fazer essa crítica. Mais uma, está aqui o Duchamp, com 2 obras, uma, a roda de bicicleta, que é uma escultura, e o do outro, a fonte, que é um mictório que ele assinou com uma obra de arte, uma obra-prima, por exemplo. Ambas totalmente irreverentes, mas para mostrar o quão nós estávamos sendo envolvidos por objetos, pela indústria, pela industrialização no início do século XX. E aí, o Duchamp, com esses objetos comuns, quis dizer que a obra de arte pode sim passar uma mensagem própria, pode sim passar um conteúdo próprio, pode sim fazer uma análise própria, sem necessariamente se prender ao academicismo. No Brasil, sabemos que o dadaísmo é totalmente influenciado pela Semana de Arte Moderna, inclusive o modernismo no Brasil inicia no início do século XX, mas foi oficializado mesmo na década de 20. Tá bom? Temos aí na literatura, por exemplo, Mário de Andrade e Manuel Bandeira, e na pintura, Flávio de Carvalho,
No teatro, Flávio de Carvalho. Na pintura vamos ter a Ismael Neri e também a Tarsila do Amaral, que eu vou falar daqui a pouco, ok? Não está aqui? O que foi que houve com ela? Eu pulei? É no surrealismo, tá? Sobre o surrealismo. O que acontece, gente? Ele surgiu em Paris no início do século XX. O surrealismo vem como uma continuação do dadaísmo. Ele continua, ele segue adiante com essa ironia, essa irreverência, essa aversão ao tradicionalismo, essa aversão à continuidade de regras da burguesia da época, por exemplo. Então, o que o surrealismo prega? Que devemos ser contra o materialismo e ao nacionalismo, já que a arte não tem que ser fixa a uma cultura, e sim mundial. Outra coisa, ele influenciou, mesmo sendo característico aí das artes plásticas, seja pintura ou escultura, ele influenciou muito a escultura, a literatura, o teatro e o cinema, por exemplo. Então, o surrealismo vem para a gente como uma continuidade irreverente de inovação dessa obra de arte, tá bom? Outra coisa, sobre as características desse surrealismo. Temos aqui o pensamento livre, expressividade espontânea, influência das teorias da psicanálise, muito influente a psicanálise no surrealismo, criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais, valorização do inconsciente, da fantasia, da criação, da imaginação e enfim. Na obra anterior, que eu não falei, temos aqui Os Amantes, ou The Lovers, do Magritte, do René Magritte. É uma obra de 28, vocês podem pesquisar se não encontrarem legibilidade, e veem que são duas pessoas se beijando, mas com capuz, com tecido na cabeça. O Magritte ironizando aí com a obra surrealista que o amor pode acontecer, ou pode estar acontecendo, mesmo entre desconhecidos. Ok? Uma obra muito famosa dele, do René Magritte. Essa obra, do lado das características, é do Salvador Dalí, Persistência da Memória. É uma obra em que mistura uma paisagem com supostamente um pedaço de um órgão humano e alguns relógios com o tempo se derretendo, o tempo flexível, que o Dalí critica. Então, esse mundo irreal, esse mundo confuso é mesmo característico do surrealismo. Ok? Seguindo adiante, temos outra obra aí do surrealismo, essa obra também do Magritte. O título é O Filho do Homem, The Son of Man, agora já da década de 60. Percebam o quanto a aparência desse homem é mais notável que o rosto dele. Naturalmente o rosto tem uma laranja na frente, uma laranja, uma maçã, enfim. E o Magritte fazendo crítica ao consumismo, fazendo crítica à aparência que somos obrigados a ter pela vestimenta, e enquanto o nosso caráter, representado aqui pelo roxo, é esquecido. Sobre o manifesto surrealista também do texto do Tristan Tzara, mesmo criador do dadaísmo. Acompanhe. Substantivo masculino, automatismo psíquico em estado puro, mediante ao qual se propõe exprimir verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio, o funcionamento do pensamento. Ditado do pensamento suspenso qualquer controle exercido pela razão, alheio a qualquer preocupação estética ou moral. Então, como percebemos, o surrealismo vem para a gente aí como uma irreverência total, com um certo figurativo, sim, nas obras, com uma certa retratação, sim, nas obras, mas de mundos irreais, de mundos ilusórios, mundos imaginários, não da realidade. Ok? Na foto aqui, na imagem, temos o Tristan Tzara, um dos criadores, e aqui o Salvador Dalí, entre os mais conhecidos. Tá? Os demais, está aqui o nome, da esquerda para a direita, e foram todos co-criadores desse movimento que ganhou o mundo. Alguns expoentes do surrealismo, temos algumas obras e autores. O Caçador, de Juan Miró, espanhol aí, da década de 20. Vejam quantas figuras aleatórias diante de cores que se expõem nessa imagem, por exemplo. Mais uma, a coluna partida de Frida Kahlo. Frida, com seu drama de vida, conseguia traduzir muito bem suas obras, a maioria autorretrato, e com o contexto de paisagem, ela trazia muito bem os problemas da vida dela para um mundo irreal e sofrido que ela teve. Né? Mexicana, a Frida, sabemos, mas altamente coerente em sua produção artística aí, revolucionária, que só ela soube ser. Frida Kahlo. Mais uma, Salvador Dalí também, que eu já mencionei nessa aula. A Tentação do Santo Antão. E vejam a confusão, de um homem aqui com um crucifixo, tem mais alguns aqui,
diante de uma confusão em que se percebe um erotismo com a figura feminina, tem outra aqui, uma monumentalidade arquitetônica, alguns animais muito altos, com pernas muito frágeis, diante de uma paisagem clara. Então vejam a confusão mental, ok? Dessas obras. E por último, uma clássica aí, sobre do René Magritte também. O título, como percebemos aqui, é Ceci n'est Pepi. Fala-se que isto não é um cachimbo, mas o que vocês veem na figura é um cachimbo. E o título da obra é o que vai nos explicar ela. A traição das imagens, por exemplo. O que Magritte traz para a gente na década de 20, ok? Que a realidade para nós é ilusória, a realidade para nós é montada, a realidade para nós é falsa, a realidade para nós é algo criado. Porque o real mesmo está no irreal, ok? Isso é uma teoria da psicanálise, por exemplo, e se o Magritte imaginasse que estaríamos numa era digital como estamos hoje, ele teria mais caprichado em mais obras dessa, por exemplo. Seguinte, sabe a crítica de falar que nós ouvimos muito, com muita frequência, né, e que não confie nas imagens, não confie totalmente nas redes sociais, todas as imagens são alteradas. Segue aí o padrão que essa crítica do Magritte fez pra gente, tá bom? De que a realidade mostrada pela arte não é totalmente real. O real mesmo acontece de modo ao vivo, tá bom? Saudade de vocês das aulas ao vivo. Segue adiante. Sobre o surrealismo no Brasil, já citei a Tarsila do Amaral. Ela também foi vista aí como dadaísta, mas se destacou mesmo no surrealismo. Então tem aqui o Abaporu, da década de 20, uma obra clássica do surrealismo brasileiro. E a Tarsila se destacou muito bem, junto com o Ismael Neri. Tem uma obra aqui do Ismael. Do Ismael Neri tem aí Namorados. Vejam que é um quadro em que dois rostos se unem e que praticamente viram um rosto só. O padrão de beleza totalmente alheio, supostamente de descendentes de escravos, são dois negros na pintura. E o Ismael Neri fez muito bem essa crítica, inovando aí com os modelos da sua obra e passando como namorados, romantizando esse contexto, tá? E com a crítica própria também. Sobre a influência do surrealismo em outras artes. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns cartazes de filmes que usam o teor surrealista, desde a década de 20 até o início do século XXI, tá bom? O primeiro, do Luiz Buñuel, que é Um Cão Andaluz, que levou para o cinema, mediante essa revolução surrealista, mediante ao corte que é feito no olho dessa mulher, né? Tá aqui no cartaz. Tem no YouTube, inclusive as cenas de como foi gravado isso. Eu recomendo que vocês vejam que esse teor de terror que se tem com relação à acessibilidade da nossa retina, muitos filmes se apropriaram, tanto do corte também, como do olho explodindo, como de uma lâmina, de um besouro entrando, enfim, já fazendo referência a esse filme do Buñuel. Mais um, agora da década de 60, O Anjo Exterminador, em que a história se passa, as pessoas vão para uma festa e depois, encantados pela história, não conseguem sair da festa e você fica como se estivesse preso mesmo num sonho ali. Recomendo, tem também no YouTube, tá bom? É um aspecto surrealista que faz menção a nós quando estamos presos a algum sonho, algum pesadelo, bem teoria psicanalítica, e não conseguimos sair, por exemplo. Mais um, o Avatar, do James Cameron, já em 2009, esse é mais contemporâneo, alta produção digital, agora mesmo pelo computador, em que há um mundo paralelo a esse nosso, né, e faz uma crítica ao uso do meio ambiente, de que se respeitarmos a natureza, ela também nos respeitará, tá bom? E outro, agora 2010, recomendo muito, tem uma versão aí sociológica, filosófica, muito boa, o Inception. Em português a gente vai encontrar A Origem, do Christopher Nolan, tá? O ator principal, Leonardo DiCaprio, também. Tem uma análise aí das cidades de Barcelona e Paris, muito boa. E esse filme traz pra gente a ideia de que o mundo real é ilusão e de que a ilusão foi projetada e faz com que nós achemos que o mundo vive em função de um sonho, de um pesadelo, tá bom? E que alguém programou tudo isso. Recomendo que vocês vejam, tem uma análise muito boa, tá? Então é totalmente surrealista, porque foge mesmo da nossa realidade, tá certo? Sobre a terceira vanguarda de hoje, dessa aula, abstracionismo. Vimos aí dadaísmo, surrealismo, agora veremos abstracionismo. O abstracionismo, de certa forma, também é dadaísta, segue também um cunho dadaísta. Um aspecto abstrato, então se é abstrato já sabemos que não é figurativo,
Não retrata objetos comuns, não retrata obras de arte comuns. O abstracionismo vai trazer mesmo o abstrato, ok? A tela plana, a tela branca pode ser uma obra abstrata, por exemplo, assim como pode ser dadaísta. Então, ela não é representacional, ela não é figurativa, ela não traz figuras reconhecíveis, por exemplo, na obra. Aqui como uma obra do Kandinsky, como podemos perceber, primeira aquarela, da década de 10, tá bom? 1910. Seguindo adiante, temos mais uma do Kandinsky e percebam que tem formas geométricas, linhas, cores, mas não necessariamente figuras, é uma obra abstrata. E segue o mesmo cunho de revolução social, de revolução artística que o dadaísmo queria, desprender-se do academicismo. Ok? Vejam, arte não representacional, ausência de objetos reconhecíveis, arte subjetiva, oposição ao modelo renascentista e arte figurativa, valorização de formas, cores e linhas, texturas, criatividade, inovação, irreverência, improviso também entram nessas características, por exemplo. Tá bom? Outra obra abstrata aqui da Lygia Clark, na década de 50, superfície modulada, são placas metálicas numa tela branca, como podemos perceber. E aqui do lado temos alguns artistas brasileiros que se consagraram na arte abstrata no Brasil, tá bom? Podem pesquisar sobre, recomendo. O paulista, Alfredo Volpi, Cícero Dias é pernambucano, tem a Tomiotaki, paulista, oriental paulista, né? Tomiotaki faleceu tem pouco tempo. Inclusive o Ryotaki, irmão dela, é um arquiteto brasileiro super famoso, recomendo que pesquise sobre ele. A Tomiotaki tem várias obras espalhadas pelo mundo, inclusive na cidade de São Paulo tem muitas pela própria cidade, abstratas, tá bom? A Lygia Clark, o Elliot Sica e Iberê Camargo também, são ícones aí. O Iberê Camargo tem um museu próprio, um contexto de arte próprio na cidade de Porto Alegre, que é esse aqui, a Fundação Iberê Camargo. Recomendo muito. Vocês podem ver que o próprio monumento arquitetônico, a própria obra tem um conjunto diferenciado aí, coerente aí com as obras do Iberê Camargo, tá bom? Do arquiteto português Álvaro Siza. Onde encontrar esse material de arte abstrata, dadaísta e surrealista? Arte moderna brasileira, por exemplo. Podemos encontrar no MAN, Museu de Arte Moderna de São Paulo, fica no Parque do Ibirapuera. Recomendo sim ver, o Ibirapuera tem todo um contexto paisagístico e com outras obras de arte, tanto esculturas como arquitetura, expostos no parque. No Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no Rio de Janeiro, também obra do Oscar Niemeyer, também porque o Ibirapuera, a maior parte das obras é dele. Vejam que o Marco tem essa característica aí de disco voador que pousa sobre a Bahia. Tem aqui as pessoas tomando banho na praia. Vocês percebem a inovação, a inventividade, a contemporaneidade do monumento arquitetônico para abrigar esse conjunto artístico, por exemplo. Mais temos o Museu Inhotim, que fica em Brumadinho, Minas Gerais. É um museu a céu aberto, um jardim enorme, inclusive elaborado por um dos maiores paisagistas brasileiros, que é o Roberto Bulemax. E tanto monumentos arquitetônicos quanto grandes obras de arte espalhadas pelo próprio museu podemos encontrar aqui, tá bom? O Inhotim, que fica em Minas, é o segundo museu brasileiro que está entre os 25 museus mais recomendáveis, melhores do mundo, por exemplo. Inclusive o Brenan, também, que fica aqui do lado, em Recife, também está nessa lista. Ok? São museus, por exemplo, que abrangem, inclui aí a arte contemporânea e moderna dessas que eu falei nessa aula. Tá bom? Uma curiosidade, as culturas indígenas também já usavam a arte dadaísta, também já usavam a arte abstrata. Essa imagem é de uma figura de uma tribo do Mato Grosso do Sul, em que se percebe o uso de figuras geométricas, linhas, cores aleatórias para representar um comportamento dessa cultura, né? Seus objetivos, suas intenções, por exemplo. Sobre essas vanguardas na música, finalizando a aula, como elas influenciaram na música? Temos aqui a Carmen Miranda, como podemos perceber, e a Carmen Miranda, pela sua irreverência de levar a tropicalidade brasileira para fora do país, contratada para a música, para o cinema lá fora, ela mesma produziu chapéus e, com as danças, a maneira de cantar, a maneira de dançar, inovou a característica de cultura brasileira que tínhamos na década de 20 e 30. Então ela foi aí um ícone que se apropriou do modernismo, se apropriou das vanguardas, da tendência brasileira, proposta lá pela Semana de 22, e levou isso na música e no cinema para fora do país.
Outro item é a arte usada através das vanguardas, por exemplo, como painéis, fossem desenhos à mão ou telas para cartazes de propaganda política. Sabemos, até hoje a arte é muito utilizada em vários viés aí de propaganda, mas aqui usando esses como exemplo, percebam como propaganda comunista e nazista, a semelhança dos dois, usando a mesma arte para passar a mesma mensagem, por exemplo. Enquanto um ditador pega as crianças no sentido afetivo, por exemplo, no outro vê um pai, chefe de família, com flores nas mãos também, com as mesmas crianças. Então, usando a imagem aí artística para convencer e passar a mesma mensagem subliminar. Por último, a imagem não feita à mão, é uma imagem digital, e que se percebe aí uma campanha política, por exemplo, Hope e Progress, esperança e progresso, usando a mesma imagem aí do político norte-americano. Tá bom? Sobre esse contexto, sobre esse viés, né, percebam como a arte, no seu viés de modernismo, se apropriou e se inovou, ok? E evoluiu durante o último século. Tá bom? Temos muito o que falar, temos muito o que abordar, muito o que discutir sobre todos esses temas, mas vamos dar uma pausa aqui. Recomendo que vocês respondam os exercícios dos capítulos 5 e 6 do livro didático. Pesquisem mais sobre o assunto, leiam mais sobre o assunto, elaborem dúvidas, me mandem, podemos parar e fazer um bate-papo sobre essa aula, ok? Confesso, isso não é tudo, há muito mais o que falar, muito mais o que explicar, há muitos detalhes que certamente não foram falados aqui e que merecem ser abordados sim em outro momento, ok? Obrigado por ter assistido o vídeo até então e bons estudos. Um abraço.